Olá, meus amigos do canal Pereira Barreto Entrevista. Como vocês estão vendo, nós tivemos um problema técnico e hoje não pudemos passar ao vivo a live. Infelizmente, vocês vão ver esse vídeo e não vou poder emitir comentários ao vivo, né? Mas podem, depois, durante a visualização desse vídeo, vocês emitirem os seus comentários. Nosso canal ele tem um cunho, o objetivo justamente de mostrar Pereira Barreto, fazer com que Pereira Barreto seja divulgada para toda a nossa região, estado e até Brasil. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito importante, pois é considerado como um jovem para mim, um dos mais novos que até então eu entrevistei, o canal Pereira Barreto entrevistou, e que tem uma trajetória aí de vitórias. E ele vai passar pormenorizado toda a sua vida. Você vai conhecer um pouco mais do professor Batata e desse projeto de excelência que ele desenvolve aqui em Pereira Barreto com o atletismo, trazendo crianças, adolescentes, jovens e até adultos para o esporte. O atletismo é a base de todo o esporte. Mas antes eu peço a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal com mais amigos, para que nós possamos chegar cada vez mais às pessoas que às vezes não conhecem ainda Pereira Barreto. Nós temos aí várias entrevistas, reportagens falando de Pereira Barreto, exclusivamente de Pereira Barreto. Então, como eu falei para vocês, mas antes eu quero também falar outra coisa. Eu estou com a camiseta. Essa camiseta você pode adquirir no Museu de Pereira Barreto. Pereira Barreto possui um museu também muito importante para nós, porque é retratado a colonização de Pereira Barreto. Se você quer conhecer um pouco mais sobre Pereira Barreto e ainda não sabe, visite o nosso museu. Você vai adquirir essa camiseta por um valor simbólico e vai estar divulgando Pereira Barreto. O museu funciona de terça a sábado, das 13 às 17 horas, e sempre a nossa amiga Laura vai estar lá para falar com mais profundidade sobre os questionamentos que forem feitos sobre a nossa colonização. Vamos então entrar na nossa entrevista propriamente dita. Como eu falei, nós estamos aqui com o Batata, conhecido carinhosamente com esse nome. E, Batata, você vai falar um pouco da sua vida, onde você nasceu, quem são seus pais. Eu os conheço, mas as pessoas não sabem. E como é que foi a sua infância? Foi aqui em Pereira Barreto, em outro local? Bom dia. Bom dia, seu Zé. É um prazer estar aqui com o senhor, né? É um prazer estar podendo falar da nossa vida e da nossa trajetória. Vamos falar assim, trajetória esportiva, né? Eu espero que bastante gente assista depois, comentem. Eu vou estar lá também para responder, tirar alguma dúvida, né? Para contribuir, para acrescentar, né? Acrescentar nessa nossa entrevista. Então, eu sou filho de Pereira Barreto, né? Meu pai é muito conhecido na cidade, da família Benar. Meu nome é Edson Moreira Benar. Meu pai é o Edson Benar, que trabalhou muitos anos lá na Brahma Shop, com o seu Zé Verona, que veio a falecer até esses dias, né? Então ele mexeu muito com o esporte amador aqui. A minha vida inteira eu passei ao lado dele, né? Nos campos de futebol aí, por toda a região. E minha mãe é a Marli, irmã mais conhecida do meu tio Zequinha, ali, que trabalha no Depósito União, né?
E ela também é bastante conhecida porque trabalhou na saúde muitos anos, né? Foi atendente ali na UBS da Vila Marão e antes ela trabalhou na vigilância sanitária lá no posto de saúde, né? Então, como eu falei, eu sou nascido aqui em 1986 e eu nunca saí do mesmo bairro. Eu sou filho da Vila Marão e estou lá até hoje, né? Nem mudei 2 vezes, né? Da casa da minha avó para a casa dos meus pais e depois para minha casa, né? Sou casado há 13 anos com a Adriana, né? Mais conhecida aí no meio do atletismo aí como Tia Drica, e pai da Maria e do Pedro, que são meus 2 filhos. Essa infância sua, como você disse, já foi forjada dentro do esporte, né? Quer dizer, seu pai já levava você para você observar, você ter esse contato com o esporte. Você fez aqui todo o ensino fundamental e o ensino médio aqui em Pereira Barreto. Qual foi a escola que você estudou? Eu fiz todo o meu ensino até o ensino médio em Pereira Barreto, né? Primeiro eu estudei lá na escolinha do bairro, que eu chamava Dona Benta, né? E depois eu fui para o Céu da Melo, estudei no Sene, do 1º ao 3º ano. Depois na 4ª série eu fui para o Céu da Melo, porque foi quando mudou as escolas, umas só tinham um ensino médio, outras tinham Fundamental 2 e outras só Fundamental 1. Depois eu fui para o Mix Usado Metânico, lá perto do hospital, era lá ainda, não é aqui na frente do postão. Quando ela veio para frente do postão, eu fiz a 8ª série lá. Ela está lá até hoje, né, em frente do postão. Então eu estudei 3 anos lá em cima, voltei para o prédio de cá, que o Céu da Melo era aqui. E aí eu fiz meu ensino médio todo no centro, ali no Francisco Schmidt. E você nessa infância, adolescência, você praticava algum esporte? A minha maior influência sempre foi meu pai, né? Então eu vim mais do futebol, de acompanhar ele, estar em jogos, campeonatos, viajando sempre. Então eu fiz a escolinha de futebol, participei desde o campo do Urubu, campo do Beira Rádio, aqueles campeonatos que tinha dente de leite antigamente, participei. Fui aluno do CC Caiama no judô, né, lá no ACEP. Fez judô também? Fiz judô um certo período. Fiz natação na academia que tinha lá da Carla, né, filha do Calimero lá embaixo, do Simval. E joguei muita bola no 11 de agosto também, porque a gente era sócio, né, e tinha escolinha lá de futebol do Simval. Treinei bastante lá. Porque quando eu fui crescendo, foi quando veio a primeira safra de professor aqui, né, no município, que veio o Jorjão da aula, veio o Marcos Roberto aqui do Agnes Elite, que eu fui ter futebol e futsal nas escolinhas, né. Aí eu participei bastante dessas 2 escolinhas, mais da escolinha de futsal do que na de futebol, mas também joguei futebol. Então, eu ia perguntar, mas você já respondeu. O que levou você a fazer educação física, né? E onde você fez? Então, só para complementar tudo isso, todos esses tipos, essas atividades, esse esporte que você praticou, que te levou a fazer educação física. E meu pai também. Ah, é? Eu às vezes pensava em seguir a carreira dele, né? Trabalhar no escritório, tudo. Mas ele falou, não, vai fazer educação física, e eu fui. Aí eu passei no vestibular em Andradina, estudei os 4 anos lá, né? E desde essa época de Andradina que eu comecei a trabalhar com esporte, que eu já comecei ali com 18 anos. Entendi. Então, foi nessa fase que você, fazendo estágio, já começou a trabalhar com esporte. Foi assim, né? Eu entrei na faculdade, mas eu tinha trabalhado de mirim na prefeitura. E meu contrato encerrou, como o pessoal gostou de mim, eu trabalhava lá dentro da contabilidade. O pessoal me chamou de volta para estagiário, só que não era a minha área. Aí eu fiquei ali uns 6 a 8 meses, né, fazendo educação física e trabalhando na contabilidade. Sim. Mas aí no final do ano eu pedi para ir para o departamento de esporte
Na época o departamento até estava sem diretor, tava uma transição de governo, assim, sabe? Não tinha muitos funcionários na época. E eu acabei ficando lá sozinho até nesse período, fazendo uns empenhos, já, porque eu já tinha trabalhado com essas coisas, fazia ofício, requerimento de ônibus. Foi onde eu comecei ali a trabalhar dentro do esporte. Então, essa experiência também te levou para você conhecer a base do esporte, né? Porque às vezes a gente olha por cima, mas não vê o que precisa, o que precisa para você ter um esporte melhor para a cidade. Então você já foi uma pessoa que teve essa felicidade de conhecer essa base e ter experiência sozinho, né? Sozinho. Levando bancadas e você foi... Porque assim, eu era estagiário e não tinha muitos funcionários, era final de ano, tava o pessoal de férias, as escolinhas fechadas. Aí eu fazia ofício, levava isso, levava num lugar, levava em outro, né? E aí eu fui administrando ali, né? A gente acho que era ligado à educação na época ainda, né? Tinha que levar para a dona Cleusa ensinar naquela época, acho que a dona Cleusa Sgar, que era secretária de educação, aí levava na prefeitura os pedidos, né, que eram feitos, mas era mais para representar naquela época o campeonato de Jales, né? De futsal no começo do ano. E o campeonato de férias aqui. Mas eu nem lembro se naquele ano teve o campeonato de férias, acho que era 2005 na época. E aí você terminou o curso de educação física? Então, aí conforme eu fui para o esporte, eu não fiquei só nessa parte administrativa. Né? Como não tinha ninguém trabalhando com futsal, e era uma coisa que eu gostava, eu reativei a escolinha. Não estava tendo a escolinha, eu reativei a escolinha. Reativei a escolinha em 2005 e fiquei com ela até mais ou menos em 2000 se eu não me engano, 2009. Eu toquei a escolinha. Desde estagiário, né? Fiquei 3 anos ali como estagiário, 2 anos e meio. Aí a prefeitura, na época, teve um projeto social que contratou uma empresa, né? Para tocar o esporte, acrescentar algumas modalidades. Aí eu fui contratado já como monitor, fiquei ali 1 ano ou 1 ano e meio como monitor, né, trabalhando para essa empresa que era terceirizada, mas que tocava o esporte, tocou um bom tempo o esporte aí. Primeiro foi uma empresa, depois foi outra empresa, né? Mas eu só trabalhei na primeira empresa. Na segunda empresa eu já estava em outros projetos, assim, tinha passado em outro concurso, né? Então foi a época que eu me afastei um pouco do esporte. Mas eu não saí tudo do esporte, né? Eu ainda ajudei, participei de jogos regionais como atleta, ajudei a montar a equipe de atletismo. A gente foi em 2010 na Ilha Solteira. Eu não era funcionário, não tinha muito vínculo aqui, mas eu levei a equipe de atletismo com poucos amigos aí, né? Que a gente foi lá para participar, somar uns pontos para o município. Mas não foi a minha primeira experiência com atletismo, foi um pouco antes a minha primeira experiência com atletismo. Isso que eu ia falar, como é que iniciou isso, desde o início, essas etapas que você passou no atletismo e que foi assim, amadurecendo essa ideia de você falar assim, vou desenvolver um projeto nesta área, porque eu quero ver Pereira Barreto sendo mostrada para toda a região, né? Hoje a gente sabe, né? Nível estadual e até nacional, né? Porque depois nós vamos contar a respeito disso daí. Então, como é que foi essas experiências até você chegar? Aí você vai falar para mim, até você chegar no projeto. E como é que foi o projeto? Depois eu vou perguntar. Então, até eu começar a trabalhar diretamente, ser contratado. Foi assim, a gente trabalhava na época com um projeto, né, social esportivo, tinha um professor de atletismo e na época não emplacou, né? O atletismo não conseguiu emplacar, ele vinha de fora, era o professor Vanderlei lá da ilha, e a gente tinha amizade, eu era funcionário, gostava de correr, jogava futebol, então era... Aí eu comecei a participar dos Jogos Regionais em 2007 ou 2006, se eu não me engano, como atleta.
foi a minha primeira experiência. Eu corri um revezamento 4x100 em Penápolis. Você, pista. É. Inclusive não tem mais a pista hoje por causa do time de futebol profissional. O tenente Carriço lá no estádio teve que se readequar. Não tem mais a pista de atletismo lá no estádio. Mas foi a minha primeira pista que eu corri oficialmente. Eu treinei aqui algumas vezes com o Vanderlei, né? Com alguns outros meninos. A gente foi para participar. E aí depois no ano subsequente fui de novo. Já participei de provas individuais. Era 2007, 2008. Eu acho que 2009 eu acho que eu não participei, se eu não me engano. E aí eu participei em 2010, que foi os Jogos Regionais da Ilha Solteira. Foi até aí que eu... E aí foi uma coisa assim que eu sempre... o Jorjão lembra muito bem também que eu falava pra ele, eu quero sair, eu não quero mexer com isso aqui não, no futebol. E eu tava no futebol, mas falava, eu quero trabalhar com atletismo, que foi uma coisa que eu fui gostando, fui pegando gosto, mesmo fazendo pouco, treinando pouco ali só para aquela competição específica, eu peguei gosto para, se eu tiver oportunidade, eu quero sair para entrar no atletismo direto. E aí foi como isso daí? Como iniciou? Porque é um projeto assim de excelência que a gente sabe. Quem conhece ele, o Batata, sabe das dificuldades que ele enfrentou e enfrenta, mesmo com apoio, né, do poder público. De forma geral, a gente sabe que o atletismo no Brasil é assim, né? E você iniciou esse projeto tendo apoio de algumas entidades, como a CEP, né, como a própria prefeitura. E isso iniciou quando? Assim, você falou, vou começar hoje, vou começar amanhã, vou começar daqui a pouco. Foi assim, ó. Foi planejado? Teve um concurso público em 2012. Esse concurso público, ele foi feito para instrutor de esporte e tinha lá algumas vagas no departamento, né? Que a prefeitura vinha pensando em acabar com o projeto social e contratar realmente os professores. E aí a gente foi, fez a prova, né? E quando foi em 2014, na gestão do Arnaldo, né? A Marialva chamou a gente lá na secretaria e falou que ia contratar. E aí chamou 5 professores, né? Aí pela ordem lá na nossa classificação, ela apresentou algumas modalidades, alguns horários, porque ela tinha uma parte bem técnica, né, da parte de educação, trabalhar com horários. Hoje a gente tem mais abertura para montar os nossos horários, né, para ficar mais flexível. Então, hoje a gente trabalha de uma forma assim, que eu acho mais proveitoso para o aluno. Né? Então, eu iniciei em 2014, fui contratado, sou funcionário público, só tenho a agradecer, né, a prefeitura todo esse período, que o senhor falou, a gente, não só eu, com todas as modalidades, às vezes a gente já teve falta de transporte, tudo isso, né, porque hoje a gente está bem melhor, caminhando cada vez melhor, né, inclusive esse ano foi no topo, foi fantástico, né, esse foi o melhor ano do atletismo Pereira Barreto, sem dúvida, mas eu iniciei ali, em 2014, junto com a CEP, né, para estar trabalhando lá, dando os treinos lá. A gente ia, se eu não me engano, no primeiro momento eram 3 vezes na semana que eu ia lá. E aí, só que aí depois de um ano para o outro eu já fui adequando, cada vez eu fui melhorando o horário, tirando um pouco de lá, assim, para ficar mais fácil para as crianças, né? Porque ali é um pouco mais longe, descentralizado, né? E aí eu vim trazendo para dentro da cidade e a coisa foi crescendo, e aí tá onde a gente está. Você chegou. E eu só tenho que sempre assim, agradecer, né, ao ACEP, né? Que é uma entidade que sempre nos ajuda, nos apoia, né? O departamento de atletismo, que é o Marquinhos, nosso amigo. O Marquinhos, sem dúvida, né? Que ajuda sempre a gente. Mas hoje eu trabalho no bairro, lá na Vila Barão, no campo e no ACEP. A gente tem a parte técnica que às vezes a gente precisa ir para a pista e às vezes a parte mais nossa a gente consegue trabalhar ali no campo, que é a parte mais social também,
Você falou de forma geral, mas vamos falar mais especificamente. Então vamos começar. Você iniciou lá na sede. Você chegou a fazer um pouco aqui no campo também, né? Aqui no estádio. Eu vim para dentro do ginásio esporte primeiro. Ginásio esporte. Porque... Academia, né? A academia foi quando a gente tinha o 11 de agosto, a gente usava um pouco lá. Quando a gente tinha parceria com o clube, a gente usava lá a academia. Mas eu vim para dentro da quadra primeiro, para ter um horário que atendesse mais gente, né? Certo. E depois eu desci para o campo quando iluminou o campo. Quando iluminou o campo, eu desci para o campo. Eu lembro que você fazia, até mesmo porque a preocupação sua sempre foi trazer esses adolescentes que moram bem distante, né, do centro, para que eles não precisassem andar muito, né, pedalar muito. Então o estádio foi um local naquela época que seria, porque a sede é um local mais distante, né? Lá na ponta. E a gente estava trabalhando à noite. À noite. Então, para uma criança sair daqui, do Colinas do Tietê, e ir até o ACEP à noite, para voltar é perigoso. Aqui não, aqui é por dentro da cidade, né? Então... Aí você começou a fazer esse trabalho, as portas foram se abrindo. E a primeira competição que você levou dele, se eu não me engano, foi, eu não sei se foi da Colônia ou se foi a liga lá de atletismo ou se foi jogos regionais. Qual foi a primeira competição? Você tem uma recordação? Logo que eu iniciei, a gente teve competição da Colônia, né? Mas como a competição da Colônia algumas vezes é restrita ao pessoal da Colônia, certo, eu nem trabalhei como técnico nesses primeiros dias, eu ajudei na arbitragem porque eu ainda não estava inteirado ali, né? Mas primeiro foi Colônia, depois, se eu não me engano, foi uma etapa dos Jogos da Juventude, eu consegui levar alguns alunos, né? Aí a gente foi na etapa da Liga em Dracena com 2 carros, o senhor e o Eduardo, né? Foi, o Eduardo Tatibana levou. A gente foi com uns 8 atletas lá, participando da Liga em Dracena, a Liga Oeste ali, que hoje inclusive está bem sobre a minha responsabilidade, né? E aí vem os Jogos Regionais, 2014 em Jales. A gente vai com poucos atletas, mas a gente já consegue um troféu ali por equipe. A gente foi em terceiro, né? Naquela época tinha primeira e segunda divisão. Fato inédito. Inédito pro nosso atletismo. Foi nosso primeiro troféu ali. E eu como atleta. Eu voltei de 2010, eu fui correr em 2014 ainda. Corri 2 provas, se não me engano. Fechei um revezamento, inclusive. A gente ganhou, foi com medalha de ouro. Eu, o meu primo Marco lá, o Juninho, que é personal trainer lá em Andradina, o Gabriel Kimura com 15 anos e o André Caneco com 16. A gente ganhou o revezamento. E aí vem desse 2014 até 2023, todos os anos medalha, todos os anos não vou falar de troféu, porque depois que a coisa mudou, que terminou a segunda divisão, né? Que a gente foi competir com as cidades maiores, teve um ou outro ano que a gente não conseguiu troféu, mas medalha em todos os jogos regionais desde 2014. Nós vamos falar mais especificamente de 2023 daqui a pouco. As façanhas, os Jogos da Juventude também, a gente classificou atletas desde 2014 até 2023 em todas as finais estaduais. Tudo inédito, né? Tudo coisa assim que foi galgando aos poucos e com dificuldade. Porque a gente sabe, eu te acompanho desde o início. E a gente sabe que você é uma pessoa assim que tem determinação e perseverança. Não desistiu em nome de toda aquela criançada, os adolescentes que estavam lá ansiosos para
poder ter uma vida melhor. Dentro disso daí, você até me falou, tem crianças, não, adolescentes, que não conheciam a praia, né? Você me falou uma época. Olha bem, gente, olha bem, você que está assistindo, o que o esporte proporciona? O atletismo. Porque o atletismo, como eu falei, é a base do esporte. E é uma modalidade, é um esporte, melhor dizendo, que você não precisa ter nada. Só um calção, né? Se for uma criança masculino, né? Só precisa ter um calção. Pode correr descalço. Inclusive, eu acho que deve ter tido essa situação, né? Crianças correndo descalço. A menina, uma camiseta e um calção também. E se a gente analisar, se a gente ver a história do Brasil, eu creio que 90% ou mais desses atletas do Brasil, que representam o Brasil, eles são de famílias pobres, humildes, que vieram lá de baixo. Então, olha o que o esporte proporciona, que eu estava falando para ele. Além do que, esse ano, além de levar esses adolescentes, você vai contar um pouco essa história, da sensação desses adolescentes estarem lá no mar, também nós tivemos esse ano 2 jovens que foram alçar voo, ou seja, foram andar de avião. Sim. A primeira vez é uma coisa importante. Eu devo assim imaginar a sensação, a emoção, o agradecimento deles para com você. Assim, graças a você que eles conseguiram alcançar esse resultado. Como é que foi isso aí? Do mar, desses adolescentes, parece que não foi uma vez, teve outras vezes. E do avião, que foi esse ano? Assim, a gente, vamos falar do mar, né? Onde a gente chegou no mar. Aí a gente trabalhando, né, com todo o apoio que nem o senhor já falou, na prefeitura, do ACEP, com a escolinha funcionando. A primeira vez que a gente foi em Caraguá 2016. A gente levou, acho que uns 10 atletas para a final estadual dos Jogos da Juventude. Então foi aonde foi a primeira vez. Depois desse ano, 2017, a gente fez final estadual do GESP, no revezamento 4x75, com as alunas da Escola Mitsuzada, que foram campeãs estadual. Olha, foi o nosso primeiro título a nível estadual. Título campeãs estaduais no revezamento 4x75. Aí a gente vem para 2022. 2022 a gente faz 4 atletas índice Jogos Abertos. 4 atletas classificados Jogos Abertos do interior. Foi a primeira vez que a gente conseguiu classificar atleta para os Jogos Abertos do interior, foi no ano passado. E competição em São Sebastião, praia de novo. Nesse ano, GESP, infantil, 15 a 17 anos, 2 atletas, Praia Grande. Inclusive, um 4º e 5º lugar na prova ali, faltando um pouquinho para medalhista estadual, né? No GESP. Mas assim, medalha no GESP a gente já teve outras, né? E aí, 2023, ainda o Mirim, o GESP, 4 atletas na final estadual, Praia Grande de novo, 2 atletas vice-campeões estaduais, sendo que os 2 foram convocados para a seleção paulista. E aí vem a história do avião, que os 2 foram voar para Brasília. Aí, ó. E essa é a história do esporte, do atletismo, né? Fazendo com que esse jovem, sem contar a confraternização, né? Nós temos as ligas aqui, a liga de atletismo, o contato com outras pessoas, né? Fazendo esse trabalho que
que eles tenham acesso, né, possam ter acesso, né? Como é que é isso? Eu percebo que é um divertimento para eles, né? É uma coisa assim... É um ganho de conhecimento, um ganho de cultura, um enriquecimento para os nossos jovens, né? Formação, né? Isso, depois tem a troca de experiência com os outros da escolinha, de outras modalidades, né? Quando a gente vai nos jogos regionais que está junto, às vezes alguém quer saber, algum professor, mas como é que é lá, se a gente já foi, né? A gente já foi. Se a gente for mapear o estado de São Paulo, já foi praticamente todas as regiões a gente já correu. A gente já correu Pirassununga, a gente desceu Caraguá, aí a gente desceu para Prudente, foi para Franca, aí de Franca a gente correu em Marília. Inclusive Marília 2019 foi o ano que o futebol chegou na final e foi campeão dos Jogos da Juventude. Foi o único ano que eles conseguiram classificar para ir e foram campeões. A gente tem até que... Eu lembro tudo dessa conquista. Uma das mais importantes que teve futebol aqui nos últimos tempos, né? Teve outras conquistas aí, mas essa foi... Quem foi o professor? O professor Leandro. O professor Leandro formou junto comigo, está passando no mesmo concurso. Ele é o técnico até hoje de futebol, carrega o piano e toca a música. Mas é importante essas conquistas que a gente vê, que Pereira Barreto, então, você não conhece, né? Mais especificamente a questão do atletismo. Nós temos aqui hoje um técnico dedicado exclusivamente ao atletismo de Pereira Barreto, alcançando fatos inéditos, né? Elevando o nome de Pereira Barreto, e esse é o objetivo do nosso canal, né? E depois nós vamos falar sobre 2023. Me fala sobre a trajetória, então, vamos fatiar aqui, da Liga de Atletismo, do início, das conquistas, até esse ano. Olha, 2014 a gente participou, acho que, de uma ou duas etapas, né? A gente foi mais para conhecer. Em 2015 a gente ainda estava caminhando devagar, não lembro se a gente já sediou alguma etapa. E aí depois vem 16, 17, a gente já todos os anos sediando, né? Realizando também etapas aqui. Só que a gente sempre assim, com poucos atletas, a escolinha ainda era pequena, a gente chegou no máximo aí a 25, 30 atletas, a gente viajava de micro-ônibus. Então a gente ganhava medalha, mas assim, não era tão as outras equipes lá em cima, né, com mais anos de trabalho, né? Dracena, Damantina, Oswaldo Cruz, sempre com mais anos de trabalho, então estavam sempre na nossa frente, né? Mas aí quando a gente foi começando a participar, a estar mais dentro da diretoria ali, dar as nossas sugestões, a liga ela vem crescendo, vem ganhando uma coisa que, para você ter uma ideia, eu acho que uns 40% das provas, ou 50% das provas lá do Proatletismo que eu acabei de chegar essa noite de São Bernardo do Campo, tinha atleta da liga e atleta da liga com medalha. Acho que em todos os revezamentos tinha atleta equipe da liga. E teve alguns até que foi pódio duplo da liga, de equipes da nossa região. Então aí veio a pandemia, eu tinha participado já da diretoria da liga, a gente vinha com o pessoal mais jovem, né, remodelando ela. Quando a gente volta, 2022, ninguém queria mais tocar, e aí eu e o Bandeira, né, vamos fazer, porque a gente não pode... Bandeira de Dracena. A gente não pode deixar a modalidade morrer. Com certeza. E sem a competição, é difícil segurar as crianças, né? A gente ia ter só as competições da colônia ainda, que é uma competição que às vezes não todo mundo pode participar. E também as competições do governo do estado são poucas e às vezes para só uma faixa etária. Né? Específico. Mas antes da pandemia, a gente também foi para duas competições muito importantes, que
foi os 2 jogos infantis que o estado promoveu. O primeiro em Jundiaí, em 2018, a gente foi bem pra caramba lá, conquistou algumas medalhas, né? Acho que foi 2 medalhas ou 3. E veio em 2019 a gente é campeão por equipe no feminino, conquistando 5 medalhas lá, né? E aí, no geral, né, dentro do estado inteiro, a gente ganhou mais um título, né? Que foi o título de campeão dos Jogos Infantis 2019 na modalidade de atletismo feminino. Né? A gente tem outros títulos de jogos regionais. Os jogos regionais nós vamos falar específico também. Então aí depois antes de voltar para a liga, né? Então a gente teve essa conquista dos jogos infantis. Aí em 22 veio a liga, a gente no começo do ano ainda estava voltando a criançada da pandemia. Então a gente teve, faltou um pouquinho de perna, né? Mais atletas. Então o Oswaldo Cruz disparou na frente e a gente veio buscando, até que a gente conseguiu. Nesse período a gente deve ter ganhado 1 ou 2 etapas de liga, né? De 2014 para cá, mas quando era em Pereira. Porque aí a gente tinha mais gente. Aí vem 2022, de 6 ou 7 etapas a gente ganhou 3. Já melhorou. E aí a gente foi vice-campeão. A gente nunca tinha sido nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto. Então a gente teve um boom 2022. Aí a gente achava assim, foi o nosso melhor ano. Mas a gente veio para 2023. Vamos buscar. Né? E aí o que acontece? Liga, 6 etapas, a gente ganhou as 6 etapas, foi campeão de ponta a ponta. Então foi aí. Quer dizer, outra coisa inédita, né? No ano 2023, né? Pereira Barreto cresceu muito. E dentro desses campeonatos, dessas etapas da liga, também nós temos uma inovação, porque eu vi, né, pais responsáveis ou mães participando também da liga, porque a liga não é só para crianças, adolescentes, é para jovens, adultos, até idosos. Até idosos. Pode participar. Então, como é que foi isso daí, essa entrada dessas pessoas, das mães? Porque as mães acompanham, os pais, normalmente são as mães. Sim. E aí começaram a participar, elas falaram com você, como é que foi? Desde antes da pandemia, né, a gente tinha uma outra equipe, até algumas mães que são de antes, né, da pandemia. Então sempre quando a gente vai viajar e tem um lugar no ônibus, a gente leva 2, 3, 4 pais para estar ajudando a cuidar, auxiliar, né? Porque a gente fica ali direto na competição trabalhando, então tem sempre que ter alguém para nos auxiliar. Né? Esses pais são muito bons para mim, né? E aí, antes algumas participavam, mas ficavam meio acanhadas, assim, né? Só que a gente foi criando um grupo de pais tão bom, assim, tão participativo, que já chega, elas vão junto com os filhos, e algumas até que tem até uniforme em casa já. E aí chega, vai participar, ajuda, soma ponto pra caramba. E se também não tem essas mães aí, esses pais que participam, acho que ia faltar ponto pra gente chegar onde a gente chegou. Elas colaboraram de forma incisiva. E o mais importante que é você estar proporcionando isso, a união das famílias. A vivência também de pai com filho, né? Um filho. Porque às vezes o pai ou o filho não tem muito contato com o pai. Né? Assim, no dia a dia, né? No dia a dia. E lá não. Lá o filho torce pelo pai, o pai torce pelo filho. Quer dizer, isso forma um vínculo maior, uma afeição mais forte. O contato da família é importante. Então, é um trabalho também que às vezes a gente não percebe que está fazendo e proporcionando para que aquela família seja mais unida através. Olha, outra coisa importante, o atletismo une as famílias, né? Bom, aí liga, nós vamos falar agora da trajetória dos jogos regionais. Então vamos lá, vamos voltar então. Eu comecei em 2007 como atleta, participei 2 ou 3 anos ali, né? E aí eu volto como técnico. Em 2014 a gente faz a nossa primeira equipe para jogos regionais comigo como técnico. E aí a gente é terceiro colocado
no masculino e quarto no feminino com 2 atletas que medalharam em várias provas, né? A Bia e a Renata, que era de Mirandópolis, era parceira nossa, competiu com a gente aí, acho que uns 4 ou 5 jogos regionais, né? E fomos bem nesse ano, as meninas com 2 ainda ficamos em 4º lugar, que era a 2ª divisão, né? Os municípios maiores participavam da primeira divisão. Isso. Aí em 2015 a gente campeão, masculino e feminino, da 2ª divisão. Não precisa falar que é um fato inédito, né? 2016 campeão e vice, masculino e feminino. Né? Aí acaba as divisões. Aí a coisa começou a apertar porque a gente tinha um trabalho ainda no início, a gente... Rio Preto, Araçatuba, Catanduva, Lins. Então a gente foi para Jales 2014, 2015 Miricuí, 2015 Penápolis, 2016 Araçatuba, né? Foi tudo em Miricuí, mas foi Araçatuba. Aí vem Andradina, 2017, 2018 Votuporanga, tudo com medalha, mas sem troféu. Sem troféu, porque aí era uma divisão só, né? Mas a gente foi crescendo, ganhando mais medalhas. Volta Andradina, a gente ganhou mais medalhas, sem troféu. E aí quando para tudo, pandemia, não teve jogos regionais em 2020, 2021, vem 2022, aí a gente já volta a subir, volta, se eu não me engano, 22 a gente foi terceiro e terceiro, ou segundo e terceiro, masculino e feminino, já divisão única. Foi a primeira vez que a gente conseguiu classificar atleta para os Jogos Abertos, 4 atletas. Né? Aí em 2022. E aí vem 2023, a gente também pódio, muitos pódios, 2022, 2023, aí já o que a gente não tinha depois de que acabou a primeira e segunda divisão em 2016, 2017, 18, 19, mingou as medalhas, mas tinha 4, 6. Sempre teve, todos os anos medalha. Aí vem 2022, eu nem sei contar as medalhas, 2023 eu nem sei contar as medalhas, os dois troféus nos 2. E jogos abertos também. Jogos abertos aí o sarrafo sobe mais. Mas foram classificados. Fomos nos 2 anos, com anos. atletas, né, com marcas boas. Só que aí já vem a questão de atletas com um nível bem profissional, né? Jogos abertos a gente sabe que é a 2ª maior competição esportiva da América Latina. Só perde para o Pan-Americano. Mas só de estar participando, né? Pereira Barreto está participando, você está fazendo esse trabalho. Aí paralelo aos jogos regionais, né? Que eu falei, os Jogos da Juventude, que é para, quem não sabe, é para 15 a 19 anos, né? Então a gente vem desde 2014 classificando, em 2014 a gente não conseguiu ir porque era muito distante. Aí em 2015 a gente foi para Sununga, 16 Caraguá, sempre ali, 5º, 6º, não fazia medalha. 2017 foi em Franca, não, em Prudente, foi quando eu conheci as lendas, né? Valdinei, André, os corredores brasileiros das medalhas olímpicas, do revezamento, né? Aí em 2015, 16, 17, 18 foi Franca, foi na crise do combustível, né? 2018, foi em Franca, aí a gente foi com 4 atletas ali só, 3 atletas, se eu não me engano. Aí vem 2019, aquelas meninas campeã paulista do GESP, né? Dos 2 revezamentos, batalha, briga, não consegue a medalha, que foi Marília. Aí para os Jogos da Juventude, né, na pandemia, 2021, volta 22. Aí a gente tem a nossa primeira medalha em Jogos da Juventude, que é os Jogos Abertos para mocidade. Aí a gente tem a nossa primeira medalha no 4x400, com a base daquelas meninas lá. Que a gente buscou em 2016, 15, formou elas, foram campeã paulista em 2017, escolar. Aí em 2022 a gente praticamente fechou o ciclo delas ali, né?
E foi o ano que a gente achou que ia ser o melhor, mas aí veio 2023. Aí que foi o ápice. Em 2023 a gente tem nossa primeira medalha em Jogos da Juventude em prova individual. Dos 200 metros. A gente então medalhou os 2 últimos Jogos da Juventude. Quer dizer, jogos escolares, jogos da juventude também é outro campeonato que também você sempre está colocando lá os jovens. São as nossas, sim, como a gente não participa de competições federadas, porque também é muito difícil ir para lá, para São Paulo, Custo muito elevado. Então a gente participa das competições do estado, né, que a prefeitura tem o convênio, a parceria, então ali é o que a gente vai almejando. Então a gente só não conseguiu ainda medalha em jogos abertos no interior. Mas no restante a gente já tem tudo. Tem tudo. Isso é importante, porque no lugar que você chega, nós somos conhecidos. Somos conhecidos. O pessoal do Pereira Barreto. É isso que é importante. Né? O técnico de Pereira Barreto, os atletas de Pereira Barreto vivem aqui, né? São residentes daqui. E Pereira Barreto está aí no cenário. Né? Graças ao esforço do Batata e seus atletas. E falar em atleta, você iniciou essa trajetória em 2014, no atletismo, especificamente. Nós temos muitos aí que eram atletas ou são atletas ainda e que te dão um apoio, um respaldo para com os outros atletas. Né? Então, esse é um trabalho assim também importante, porque tem muitos aí que estão, não precisa citar nome, porque se citar nome de repente pode esquecer. Mas nós temos atleta aí que eu sei que iniciou com você, né? E está lá hoje competindo, dependendo da competição, e também te dando apoio, porque você não consegue. Hoje você está com quantas crianças e adolescentes jovens? Depois que a gente foi para o bairro, descentralizou daqui no estádio, a gente aumentou ainda mais. Então a gente começou assim com um grupo de 10 alunos, em 14, foi crescendo para 15, 20 alunos, até 2017 tinha uns 25, 30. Aí quando a gente veio para cá, aumentou para uns 40. Hoje a gente, que passa pela gente lá, de janeiro até dezembro, é de 60 a 100 atletas no ano, né? No ano. Só que ficam assim, realmente, a gente tem sempre 40 a 50 alunos treinando. E esses atletas, assim, então tem muitos atletas que iniciaram com você e estão com você até hoje. Sim, muitos. E te apoiam, te dão ajudam. Às vezes tem que nem a gente estava na competição, um que tem um pouquinho mais de experiência, que nem ontem eu tinha às vezes 3 provas ao mesmo tempo. Eu não conseguia olhar os 3 atletas, né? Então os que estão um pouquinho mais à frente, olha lá que eu tô aqui e esse outro vai ficar aqui. Então a gente está sempre apoiando o outro, né? Quem tem mais experiência vai ajudar. Isso é importante também, porque também agradecimento a tudo, né? Sim, a tudo que foi feito. E a gente sabe, Batata, que você praticamente final de semana você não tem há muito tempo, né? Porque você é uma pessoa que se dedica e sempre, quando não está participando dos jogos regionais, está participando da Liga Oeste de Atletismo, está nos campeonatos da colônia, e então praticamente quase todo sábado e domingo, quando não tem competição, dia de sábado tem treinamento. Né? Então depois no final a gente vai falar sobre isso daí, específico, se tiver algum de vocês aí interessado, né, a participar, a mãe, conversar, né, com Batata, para aumentar. Bom, vamos falar primeiro da família atletismo. Como é
é que surgiu isso daí? Porque tem um grupo no WhatsApp. Eu tô até com a camisa da família Atlética. Isso aqui, assim, é o que a gente sente um pelo outro mesmo, a gente se sente família, né? Eu com essas crianças, com esses jovens, né, que ficam com a gente aí tanto tempo, né? Tem criança que começou comigo quando tinha 10 anos e hoje com 17 anos tá aí ainda, né? E aí dela vem a mãe, vem mais 2 irmãos, né? Então, e aí um é família, e também assim, porque acaba um interligando o outro, um é amigo na escola, aí eu tenho 2 irmãs que são amigas da outra, e aí vai então vira realmente uma família, tem primos, tem... Apoiando um ao outro, né? Ontem, no caso, você vê, tem uma moça que veio buscar a filha, mas o carro dela não foi só a filha. Foi a sobrinha, a outra prima, e ainda foi um outro menino que é vizinho, que estuda junto. Aí chegou a outra, levou a outra. Aí o pai de um não tinha chegado aí. Não, é caminho da minha casa, pode deixar que eu levo. Aí às vezes a mamãe atrasa para vir buscar. Não, pode deixar que está na minha casa, busca lá em casa. É só avisar que a gente eles se organizam assim de uma forma que a gente é uma família mesmo. Nós somos uma família atletismo. Certo. E a sua família? Aí você vai falar um pouco da sua família, da sua filha, da sua esposa também, que é também do meio, né? Sim, como é que é isso, esse trabalho? Eu vejo que em algumas ocasiões, ela tem, várias ocasiões ela tem ido, sua filha já está competindo. A minha filha, desde que começou a andar, a gente já leva lá na colônia nas competições. Não, vamos levar para correr. O pessoal da colônia sempre fala, não, eu já recebo a ficha com ela inscrita. Então, assim, a família é muito importante, né? Estar sempre com a gente, aceitar tudo isso, né? Que o senhor falou. Eu saí da minha casa sexta-feira, cheguei ontem à noite. Já está aqui, né? Então a família da gente tem que ser parceira. Minha esposa é uma pessoa incrível, né? Que aceita tudo isso. E aceita também, não só de aceitar, não, ela aceita participando. Também, ela é conhecida como Tia Drica, todo mundo chama ela de Tia Drica, né? Isso a gente vem no respeito da colônia, né? Que lá todo mundo chama de tio, de tia, né? Então, vem de lá, né? E a Tia Drica, Tia Mônica, Tia Galça, Tia... Vou lhe falar tudo, senão daqui a pouco eu posso perder os nomes, né? Então é tudo tia, e a Tia Drica, ela aceita muito bem, ela participa quando ela pode, né? A gente tem um menino pequeno que dá um pouco mais de... vou falar trabalho, né? Que é um pouco mais ainda agitado, não consegue se concentrar ainda, né? Mas a minha esposa, assim, ajuda bastante, né? Nas competições, quando ela vai. A minha filha, que o senhor falou, já participa, né? Participa. E eu acho que até o Pedrinho já correu na última da colônia, se eu não me engano. Então é importante, tá vendo? A importância do apoio da família, né? E fazer com que a gente tenha um objetivo, porque o objetivo seu eu sei, é fazer com que essas crianças, esses adolescentes sejam verdadeiros cidadãos, porque tem esse lado também. Sim. Você pode falar para nós? A gente, antes de formar o atleta, né, a gente quer formar a pessoa, né, formar o cidadão. A gente, se tiver que puxar a orelha, a gente puxa, a gente chama de lado, conversa, está sempre explicando para eles que é o certo, que é o errado, né, tentando colocar para eles também que não é só o atletismo, né, a gente tem que se dedicar nas outras áreas, né, estudar, se aperfeiçoar, ter em mente alguma coisa boa que possa significar para eles na vida deles, né. Eu falo, primeiro escola, estudar, né, casa, depois atletismo. E é importante, né, da rua para a pista, né? Ou para o campo. E do campo para casa. Do campo para casa, né? Então vamos supor, a gente tira da rua para o campo e do campo vai para casa. Vai para casa, né? É importante, porque às vezes não pode voltar para a rua, né? E esse é um trabalho que a gente vê aí, praticamente uma década
Você... São 10 anos de trabalho. Se a gente for contar 2014... 10 anos. São 10 anos. 10 anos. Só que vai se fechar, né? São 10 temporadas trabalhando. Só que em março faz 10 anos. 10 anos. Mas a gente vê que... porque você se dedica extra. E as pessoas não veem, mas não percebem isso. Mas tudo isso existe um conhecimento que extrapola, né? Porque quais são os dias que você treina essa garotada? A gente treina terça, quarta, quinta e sábado. A gente treina 4 vezes na semana. 4 vezes na semana? 4 vezes na semana. Só que assim, tem alguns atletas nossos, os mais velhos, que faz academia, eles fazem academia segunda, faz academia na sexta. Então tem gente que chega a treinar 6 dias na semana. 6 dias, quer dizer, o dia que você treina e os horários e o local pra gente. Esse ano que a gente trabalhou foi, a gente treinou terça e quinta, a partir das 18 horas no campo da Vila Marã. Provavelmente esse horário vai manter para 2024, né? E aí a gente trabalhou às quartas, às 17 horas, para atender os mais velhos, o pessoal que trabalha, das 17 até as 18h30 no ACEP. Certo. E aos sábados de manhã a gente chega lá 8 horas e não tem hora para ir embora. Tem hora para ir embora. Se a molecada estiver focada, a gente sai de lá 10, 10h30. Lá na CEP também. Na CEP. Então é quarta e sábado no ACEP, terça e quinta no campo. Então você, mãe, pais, responsáveis, que está assistindo esse vídeo, essa excelente entrevista, se você quer que seu filho de repente possa conhecer o mar, né? Não conhece o mar, ou viajar de avião, né? Ou não só isso também, né? Conhecer outros locais. Brincando, né? Fazendo você, além disso, é lógico, outras cidades, conhecer outras pessoas, estar inserido na família atletismo, vá num desses locais que ele falou, procure o Batata, que será bem atendido e aumentará essa família. Né? E pode ter certeza que seu filho, sua filha, vai mudar para melhor, vai ter uma vida, como se diz assim, mais saudável. Né? Porque o que nós vemos hoje, o que a gente percebe, que essas doenças como diabetes, problemas de pressão alta, né? Obesidade, né? Está também no jovem, nas crianças. Logo cedo as crianças já estão tendo esse problema. E o atletismo, ele faz esse trabalho, né? Para que esses jovens possam ter uma vida mais saudável e gratuitamente, né? Seu filho, sua filha, seu neto, sua neta não vai pagar um centavo. Então você tem aí um serviço de excelência que a prefeitura, né, dá todo o respaldo através do departamento de atletismo, mas procure o Batata, que ele irá fazer com que o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seu sobrinho ou sobrinha possam aí ter uma vida melhor, e você vai sentir isso, né? Mas também você possa acompanhar para incentivar, motivar eles nessa nova trajetória. 2024 está aí, tá? O início do ano para vocês. Junto com a escola, né? Junto com a escola, fevereiro, né? Então, em fevereiro, você procure aí o nosso amigo Batata, né? Que se dedica de corpo e alma, vamos dizer assim, para alcançar esses resultados. E se você está acompanhando, vendo essa entrevista, procure se inscrever no nosso canal Pereira Barreto Entrevista, para que nós tenhamos aí uma divulgação maior para todos os Pereira Barretenses. Bem, Batata, nós falamos de tudo,
Mas aí você ficou de falar 2023, que aí é o ano... Então vamos lá. Vamos fechar então 2023, que a gente fechou com chave de ouro ontem, né? Foi. Eu já dei uma pincelada aí, tudo. né? Então vamos lá. Começamos o ano, Liga Regional. Vamos começar o que a gente acha, sim, a Liga, né? Certo. 6 etapas, a gente venceu as 6 etapas. Pela primeira vez a gente sediou 2 em Pereira, né? Então a gente sediou 2, foi bastante conquistas. A gente teve vários atletas receberam o prêmio melhor atleta nas suas categorias, né? No 9 e 10 a gente teve 2, no 7 8 1, no 11 12 4, no 13 14 6, no 15 a 18 mais umas 4 e uns 2 ou 3 no adulto, como os melhores atletas da liga, né? Que é o pessoal que manteve, tudo praticamente. o pessoal que manteve ali o nível durante o ano, fez mais provas, somou mais pontos, né? E aí então a gente vem para os Jogos da Juventude. Jogos da Juventude a gente classificou alguns atletas. A gente foi para a cidade de Tatuí com 4 atletas. Isso, 4 atletas. Foi a primeira vez que eu não classifiquei revezamento, hein? Para o final de Jogos da Juventude. Aí a gente conquista uma medalha. Uma medalha, um 6º lugar e eu acho que, se eu não me engano, um 3º, sim, o Paulo, que saltou 1,65 m. Eu não estou lembrado agora, mas a gente teve uma boa participação com o Paulo também. Depois vem o Jogos Regionais. Jogos Regionais a gente foi 2º numa categoria e eu acho, ou 3º numa categoria e 4º na outra. Foi isso. A gente perdeu para Catanduva feminino por pouca coisa ali. Então esse ano a gente levou só um troféu, mas a gente classificou atleta para os Jogos Abertos, que participou de novo dos Jogos Abertos, né? Vamos para os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, categoria infantil. Tivemos aqui na região 3 atletas que foram para a final. Desses 3, 2 se classificaram para a final estadual. Então a gente teve 2 campeões regionais e na final estadual a gente teve um 5º e um 4º. Não, 2 5º e um 4º na final estadual. E no Mirim a gente teve 4 campeões regionais, né? E 2 vice-campeões estaduais, uma 4ª e uma 6ª colocada no estado. Os 2 atletas nossos que foram vice-campeões estaduais foram convocados para a seleção estadual para competir os Jogos Escolares Brasileiros em Brasília. Lá em Brasília, os 2 tiveram medalhas, né? O menino na final C foi 3º colocado e a menina foi 3ª no revezamento integrado com as pessoas, com as crianças lá, os jovens especiais, que corriam 3 crianças especiais e 2 convencionais, né? E aí, para fechar, a gente foi a maior delegação na final estadual do Pro Atletismo. A gente tinha 22 atletas inscritos. Nós fomos para São Bernardo do Campo, na Arena Caixa, a Arena Olímpica, lá em São Bernardo. E a gente conquistou 13 medalhas nessa competição. Foi a equipe que ganhou mais medalhas. Essa competição, o regulamento dela não contemplava premiação por equipe. Mas nós fomos campeões tanto no masculino como no feminino, né? Somando pontos nas 2 categorias, a gente seria o campeão se tivesse essa premiação. Dessas 13 medalhas em São Bernardo, a gente teve 5 campeões paulistas. 5 mais uma prova tinha 4, né? Porque eles correram o revezamento. E foi a vitória mais, assim, convincente que teve lá, porque os
nossos meninos do revezamento abriram mais de 2 segundos numa prova de 4 por 75. Então, não foi 2 décimos, foi 2 segundos. Então a gente ganhou com mais de 10 metros, 15 metros na frente. Quer dizer, ganhou e mostrou que são melhores. Então aí, fecha o 2023, né? Fora isso, a gente também participou das competições da colônia, que foi quando foi permitido, né? E quando a gente participa das competições da colônia, muitas vezes a gente tem atletas que se destacam. Isso é importante. Então, 2023 fechou agora, no final de semana, com resultados satisfatórios, excelentes resultados, e sempre aquilo que eu digo, Pereira Barreto. É o nome de Pereira Barreto que está lá. Hoje, quando a gente fala em nível estadual, qualquer competição que Pereira Barreto for participar, nós temos aí o nome de Pereira Barreto sendo colocado lá entre os 3 primeiros. Normalmente, frequentemente acontece isso. Então, a pessoa vai dizer: segundo colocado, primeiro colocado, terceiro colocado, fulano de tal de Pereira Barreto. Né? Então, esse é o trabalho. Você está de parabéns, né? Porque você não desistiu dos sonhos destas crianças, não o seu, mas dessas crianças. Porque a gente não sabe o que poderia acontecer com todos esses jovens, adolescentes e crianças que passaram por você. Né? Hoje são aí pessoas do bem, cidadãos do bem, e que dignifica a cidade de Pereira Barreto. Isso é importante para todos nós, porque nós temos que pensar ser grande, e ser grande é servir, e você está servindo a uma causa muito nobre. Hoje, seu nome em Pereira Barreto, são poucas pessoas que não o conhecem, pelo excelente trabalho que você desenvolve. Você faz esse trabalho, por muitas vezes não recebe nada, né? Em algumas situações que a gente sabe que você extrapola os horários, né? Mas é uma causa nobre. Então nós temos que agradecer primeiramente pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua dedicação em querer elevar o nome de Pereira Barreto, mas primeiramente, como você disse, fazer com que esses atletas sejam verdadeiros cidadãos do bem. E para fechar, o que você tem em mente para 2024? Já traçou alguma coisa, algum objetivo? É lógico que vai depender de uma série de fatores, mas o planejamento seu para 2024 que você pretende com essa criançada? Bom, seu Zé, 2024 ainda está cedo para mim, né? Eu tenho que sair do 2023. Né? A gente pensa assim, né? Sempre em manter. Chegar onde a gente chegou não foi fácil. Se manter é mais difícil ainda. Então, se a gente, o ano que vem, não conseguir atingir o mesmo resultado, eu também vou estar feliz se eu atingir o resultado maior, que é o que a gente falou, formar, né, proporcionar tudo que a gente já proporcionou para esses jovens, né, essas viagens, essas experiências. Se a gente continuar formando, vivendo bem socialmente com eles, né, eu acho que é o maior prêmio, prazer para a gente vai ser esse. É claro que a gente pensa também esportivamente, a gente tem nossos sonhos, né? Quem sabe ter um dia um atleta representando a gente, Pereira Barreto, né? Numa competição aí nacional, uma seleção brasileira, internacional. Quem sabe fazer um atleta desse virar um atleta reconhecido mundialmente, né? Para que a gente também sonha
E sabe que também não é só as nossas mãos que vão fazer isso. Né? Com certeza. Vai iniciar. A gente vai iniciar. Né? E eu não vou estar aqui na ponta do iceberg até ele começar a subir. Com certeza. Até ele subir, ele vai começar comigo, mas a base vai ser você. O topo do iceberg é mais distante. Então, como eu estava falando, eu, assim, 2024 espero continuar, né, bem, continuar assim a nossa equipe, né. Só que ainda não sei, não tenho planejado ainda nada para 2024 para eu sei. a equipe. Uma forma assim, você, na sua imaginação, você tem. Sim. Mas é lógico que você não vai se expressar porque, né, são coisas suas, né? Mas já tem um planejamento para 2024. Então, você que está assistindo, acompanhando esse canal, você vai ter a grata satisfação de no dia 20 de janeiro, anota aí, 20 de janeiro, nós vamos estar aqui com uma medalhista olímpica. Uma medalhista olímpica, Osemar Coelho Neto. Bom, vai estar aqui em Pereira Barreto. Né? Nós vamos trazer essa atleta para ela falar um pouco com a criançada, né? Com a sua, com o pessoal seu. Espero que vão lá prestigiar, né? E como nós já havíamos conversado, só eu acho que de tirar uma foto com uma atleta medalhista já é diferente. E ela tem, com certeza, ela vai passar muitas dicas, né, de atleta profissional, né? Que ela foi uma atleta profissional. E se você não é aqui de Pereira Barreto, entre em contato conosco, que nós vamos também falar o horário, o local, né? Nós estamos ainda conversando sobre isso, o horário e o local, para que você traga sua atleta, para prestigiar, para que ele possa ver uma medalhista olímpica. Isso é importante para o crescimento do seu atleta. Então, você aqui da nossa região, que é técnico, que é secretário de esporte, que é diretor de esporte, entre em contato conosco, telefone 996 48 29 97, para você trazer o seu atleta e acompanhar um pouco a vida da nossa medalhista olímpica, Osemar Coelho. Então, isso já está programado. Essa programação já está fechada, né? Inclusive ela vai fazer também uma entrevista, espero que seja ao vivo, né? Porque nós tivemos um problema aqui e infelizmente hoje nós não podemos fazer ao vivo, mas estamos gravando e você vai acompanhar essa entrevista, excelente entrevista aqui com o professor Batata, que contou tudo sobre sua vida, a sua trajetória no esporte primeiramente e depois no atletismo e todas essas façanhas que foram alcançadas. Então, curta o nosso canal, compartilhe, se inscreva no canal Pereira Barreto Entrevista. Até a próxima entrevista. Obrigado. Que Deus nos proteja, nos abençoe. Até a próxima. Aí depois ela vai